Cumprimentamos todos os ouvintes deste canal com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e eu quero ler do versículo 3 até o versículo 6. E eu quero botar até um título nessa mensagem, vamos chamar assim, Quebrando o Vaso de Alabastro. E diz a palavra: estando ele ainda em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E eu quero pedir a todos os nossos irmãos que não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Meus irmãos, nós temos uma passagem muito importante. Estava praticamente na semana, nos últimos dias, que Jesus haveria de ser crucificado. E ali em Betânia, era Betânia também, o local onde morava Marta, morava Maria e morava Lázaro. Nós cremos, entendemos que esta mulher que chegou na casa de Simão, que Simão estava querendo honrar Jesus. Então, era aquela Maria, irmã de Lázaro. Note, esta mulher tinha um perfume muito valoroso que era condicionado numa vasilha ou num frasco chamado alabastro. E ela, que era um perfume caríssimo, ela quebrou o vaso de alabastro. Quebrou para quê? Para que fosse exalado o perfume e ungiu Jesus. Alguns dos discípulos reclamaram, porque está fazendo um desperdício, podia aproveitar e vender isso e ajudar pessoas pobres. Meus irmãos, nós temos nos dias de hoje irmãos e irmãs que estão na igreja, que foram salvos, libertos, curados, batizados com o Espírito Santo, mas ainda não entende a gratidão que nós temos que ter e a honra que o Senhor Jesus merece. Ele não criticou aquela mulher, ele apenas disse, ela me ungiu, coisa poderosa. Meus irmãos, Jesus, ele é digno de toda honra, de toda honra, de toda glória. Esta mulher, ela deve ter economizado muito e comprou um perfume que daria praticamente 1 ano de salário de um trabalhador, digamos assim, braçal. Mas ela deu tudo para Jesus. E eu quero fazer uma pergunta. E o que é que nós estamos entregando para Jesus? Você que está me vendo e ouvindo agora, você foi liberto. E quantos de nós, e de repente, alguns daqueles que estão me vendo e ouvindo agora, eles também tiveram problemas de saúde, estavam desenganados, outros perdidos neste mundo de pecado. E Jesus entrou com a sua graça. E sabe o que acontece? Infelizmente, nós não estamos tendo a condição suficiente algum de dar esta gratidão para Jesus. Eu quero comentar um pouquinho. Vamos quebrar o vaso de alabastro. O quebrar era um bem precioso que aquela mulher tinha e foi para Jesus. E ele merece. E a palavra manda que nós devemos honrar o nosso Senhor com a nossa vida, a nossa presença, os nossos bens, a nossa fazenda, porque ele é digno de glória. Pense que nós não tínhamos esperança, mas de repente, Jesus chegou na tua vida, chegou na minha vida. E agora pergunto, ele não merece toda honra? Não merece toda glória? Não merece todo louvor?
Então, ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero, terminando esta mensagem, que eu coloquei como um título, Quebrando o Vaso de Alabastro. O que representa para você o vaso de alabastro? Qual é o teu vaso de alabastro? O que significa para você o vaso de alabastro? Você está disposto a quebrar o vaso de alabastro para honrar Jesus? Ou você quer ficar no lado daqueles que criticam? Vamos ficar, meus irmãos, no lado daqueles que estão dispostos e querem, e se tiver, quebrar o vaso de alabastro. E é tão importante isso. O perfume que estava no vaso de alabastro é um perfume de valor. E eu quero terminar. Jesus merece tudo isso, merece que nós possamos honrar Ele, não com a nossa boca, mas com tudo o que podemos, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente, e possamos ser mais gratos ao Senhor, quebrando os nossos vasos de alabastro para a honra do Senhor. Amém. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu quero apresentar agora a todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, Senhor, que possamos ser mais gratos a Ti, porque a Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.